Só um minutinho aí, testando. Tudo fica em ordem? Tudo tranquilo? Sim. Tá bom? Tudo está bem? O som, tudo Tudo certo? Tudo certo aqui? Tá. Sim, tudo certo. Eu tô perdendo até hoje é quinta, né? Então já Hoje aqui, sim. é a terceira aula hoje, né? Sim. Então tá bom. Hoje é missões pentecostais. Aham. Eu tô pronto. Sim. Podemos orar? Sim, Vamos orar. Então, graça e paz, vamos começar a nossa terceira aula de História da Igreja Brasileira e Missões. Pai amado, nós queremos te louvar pelo privilégio de viver num lugar onde o Senhor trouxe tanto da tua palavra, da tua presença, da tua glória, e trazer pessoas de longe que fizeram coisas muito boas e abençoadas nesta nação. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos envolva e que nós sejamos de uma maneira muito especial trabalhados pela tua verdade, pelo teu mover, e que nós possamos fazer a nossa parte na história. Nos ajude a fazer a nossa parte na história, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Então nós vamos aqui para a nossa terceira aula sobre história da igreja e vamos falar sobre missões pentecostais, né? Nós já vimos aí o período infrutífero, início da semeadura, início agora do século XX, que é aqui onde vai ter o grande surto de crescimento. Então, próximo aí, raízes do movimento pentecostal, é muito importante a gente entender assim, as raízes do movimento pentecostal. Se nós pensarmos que o movimento pentecostal chega no Brasil já no comecinho do século XX e que o próprio movimento pentecostal ele também começa no comecinho do século XX, então a gente percebe que aconteceu o movimento pentecostal e logo já chegou no Brasil, chegou bem cedo no Brasil, tá? Eu pus aqui as principais influências e falar um pouquinho delas para a gente entender assim, o avivamento pentecostal, tudo aquilo que envolve. Você sabe que a revista Veja, no ano 2000, ela faz uma edição especial e ela coloca o movimento pentecostal como o maior movimento religioso do século XX. Então, quando nós olhamos assim, foi algo mesmo que impactou todo o século XX. O século XIX foi o século das missões, né, quando o evangelho foi para vários países do mundo. E no século XX é quando há essa experiência que envolve um poder, um avivamento especial, que é o movimento pentecostal. A gente pode achar muitas semelhanças entre o movimento metodista e o movimento pentecostal, né? Nós podemos achar muitas coisas. Inclusive, muitos, quando eles falam da época do avivamento metodista, né, que aconteceu principalmente na Inglaterra, eles colocam muitas coisas que aconteceram ali, semelhantes a coisas que aconteceram no avivamento pentecostal. E também acho que um ponto, que é até um ponto teológico marcante, é que assim, que o metodismo, ele de alguma maneira, ele destacava uma experiência espiritual maior, né? Não era talvez a visão como é o pentecostal clássico, mas ele tinha uma experiência. Não, o crente ele tem que passar por essa experiência onde ele vai receber um poder e uma graça maior para cumprir a vontade de Deus. Então, a raiz está ali. A raiz está ali. E nós vamos ver, inclusive, que essa raiz, essa ligação entre o metodismo e o movimento pentecostal é estreito. Aí você tem o movimento Holiness, que é o movimento de santidade, que também vai destacar muito essa necessidade que o crente tem de uma experiência pós-conversão e que vai trazer um impacto de Deus para a vida dele. Então os Holiness também destacavam muito isso, mesmo que ainda os dons espirituais não se comentasse sobre isso, mas o movimento Holiness ia nessa direção. E aí é onde chega o Charles Parham, né? O Charles Parham, ele monta o Instituto Bíblico em Topeka, no Kansas,
E ali ele vai falar muito sobre a experiência pentecostal. Inclusive, alguns apontam que é lá nesse lugar, era um lugar que os jovens ficavam ali separados, em oração, eles tinham que orar 3 horas por dia, né? Era um lugar assim, muita oração. E é nesse lugar onde primeiramente se fala línguas estranhas, né? Tem o batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas, é nesse lugar do Charles Parham, no começo do século XX, né? No comecinho do século XX. E ele era metodista, então é onde você vê toda essa conexão entre o movimento metodista e o movimento pentecostal. Então, é aí nesse lugar onde Charles Parham era uma mansão que eles alugam, e a ideia era os alunos irem ali orar e aprenderem, né, e se consagrar a Deus. E aí é o lugar onde vai ter a primeira experiência, antes mesmo do que vai acontecer em Azusa. E um detalhe interessante é que o grande líder, né, do movimento pentecostal, que é o William Seymour, ele vai estudar aí nessa escola do Parham. Uma outra conexão que a gente também tem que lembrar é o avivamento que acontece no país de Gales, em 1904. Há um avivamento muito forte lá. Esse avivamento ele se estende para o mundo inteiro mesmo, várias partes do mundo é influenciado por esse avivamento. As pessoas vinham de longe, saíam no jornal, eram coisas assim muito tremendas de Deus, de pessoas ajoelhar na rua, se entregar a Jesus. Então foi um avivamento relâmpago assim, liderado principalmente por um jovem chamado Evan Roberts. O Evan Roberts assim, eu gosto muito da história dele. Ele foi um jovem que dos 13 aos 26 anos ele orou para Deus trazer o avivamento na cidade dele. E ele ficou esses 13 anos orando, e eu acho que ele nem imaginou o que Deus ia fazer. Mas quando o avivamento vem, ele realmente varre o país de Gales, pessoas da Índia, da China, da Coreia, da América, da África do Sul, todos eles vão para lá, para Gales, para o país de Gales, para ver o que Deus está fazendo lá. E são impactados por aquilo. E qual é a conexão desse avivamento de Gales, né? A conexão é esse homem que é o Frank Bartleman, né? Que morava em Los Angeles. O Frank Bartleman tem um livrinho chamado A História da Rua Azusa, e aí ele vai contando como tudo começou, como tudo aconteceu. E quando ele leu sobre o avivamento que estava acontecendo em Gales, ele ficou com desejo que aquilo acontecesse também lá em Los Angeles. Então ele escreve para o Evan Roberts, que era esse jovem, que era o líder do avivamento no país de Gales, e ele fala: ore comigo, porque eu quero ver aqui em Los Angeles o mesmo avivamento que aconteceu aí em Gales. E de fato ele se consagra muito à oração, é muito bonito ver, ele já estava ali em Azusa orando, e Azusa é como se fosse um galpão grande, que já tinha sido várias coisas, e eles pegam esse espaço para orar, e eles oram muito, e diz, né, assim, toda a história do avivamento Azusa, que havia uma presença de Deus muito forte ali. Era uma presença de Deus tão forte que tinha gente que falava que não era para passar por lá, senão você virava crente. Uhum. Era assim, o pessoal se quebrantava só de passar por lá, só de passar perto. Diz que às vezes o pessoal assim, antes de chegar lá, às vezes 3 quadras, antes 4 quadras, as pessoas elas já eram tocadas por Deus, já eram curadas, né? Então a Azusa se torna um lugar desse avivamento. Você tem outra pessoa, né? Um outro líder, que é o William Seymour, que o William Seymour ele sai lá de Topeka, né? Lá com Parham, onde ele está. Ele vai para Los Angeles, porque disseram que tinha uma igreja para ele tomar conta, mas ele chega nessa igreja e quando ele começa a falar sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, línguas estranhas, o pessoal não gosta muito e meio que rejeita ele. E aí ele pega um grupo de pessoas e eles começam a orar em uma casa que se torna também famosa dentro da história do movimento pentecostal, que fica na rua Bonnie Brae, lá em Los Angeles. E nessa casa é onde a primeira pessoa é batizada no Espírito Santo, fala em línguas. Tem também uma história assim interessante, acho que ela era dona da casa,
E ela tem um piano lá, ela nunca tocou piano na vida, mas ela senta no piano e ela começa a tocar piano e cantar sem nunca ter aprendido. E ela tocou a vida inteira. E esse lugar, então, esses lugares se tornam como que centros do avivamento pentecostal. Esse lugar em Azusa é um lugar muito simples, né? E começam a vir pessoas de várias partes do mundo para lá, têm essa experiência e voltam para os seus países, levando aquela experiência pentecostal, né? Isso tanto dos Estados Unidos, então vem muita gente do próprio Estados Unidos para lá, para Azusa, tem a experiência, volta e leva. Vem de outros países também, tem essa experiência e leva. Então, acho que é importante a gente entender isso. A Azusa vai acontecer ali em torno de 1906 até 1909, né? Então, ela traz essas experiências. Veja bem, já havia tido muitos avivamentos na história, mas é no avivamento pentecostal que o falar em línguas, o profetizar, o presença de dons, ele chega, né? Ele chega ali com aquela grande capacidade ali. Você teve, nem todo mundo concordou, nem todas as igrejas foram a favor, você teve perseguição, inclusive, tá? Muita gente não sabe, perseguição e até morte aos pentecostais nos Estados Unidos, mas o movimento cresceu bastante, não só lá, e para outros lugares, e vai vir para o Brasil, tá? Então, é onde a gente entra nas primeiras igrejas pentecostais aqui do Brasil, que são as igrejas que vão fazer bastante diferença. Então, eles vêm para cá e o crescimento é muito grande. Agora, história é uma coisa que você sempre vai estudar, vai aprender mais, né? E nós vamos ver as primeiras igrejas que chegaram aqui, mas eu achei muito interessante, nós vamos ver a congregação cristã no Brasil. Mas eu achei muito interessante que mesmo antes de chegar essas igrejas, você já tinha pessoas com experiências pentecostais. A gente leu uma história tão bonita de um irmão que ele era da igreja batista, e ele ouviu a mensagem, então ele começou a falar em línguas e profetizar. E a igreja expulsou ele, era uma igreja batista, a igreja expulsou ele. Mas diz que ele era um homem assim muito humilde, ele não podia nem entrar na igreja, ele era proibido de entrar na igreja. Mas ele ficava na porta da igreja orando e profetizando, às vezes de uma maneira assim bem calma, né, falando, dando palavras para as pessoas. E aí aconteceu que, como não aceitaram ele não pôde mais ir naquela igreja, ele ficou 20 e tantos anos sem nenhuma igreja. 20 e tantos anos sem nenhuma igreja. E aí, um dia ele estava em casa, mas sempre foi um homem de oração, e um dia ele estava em casa e ele começou a orar e começou a profetizar na casa dele, para a família, dizendo assim, vai chegar um grupo de pessoas aqui que vai trazer um mover de Deus poderoso para o Brasil. E aí a família dele achou que ele tinha ficado louco, né? E por incrível que pareça, naquele dia tinha um grupo da Igreja Assembleia de Deus que estava indo para o Rio Grande do Sul, que soube da história dele, e eles montaram uma comitiva e foram até a casa dele. 2 horas depois que ele deu essa palavra, o pessoal chegou lá, e aí ele começou a participar do movimento pentecostal no Brasil. Então ele é um entre vários exemplos assim, que mesmo antes dessas igrejas se estabelecerem, ele chegou. Então aqui nós vamos para o primeiro grupo. Como assim história é uma coisa que você lida com a realidade, você lida com tudo que acontece, às vezes você tem que pegar um ponto de partida. Então o ponto de partida é a congregação cristã no Brasil, né? Então é importante a gente conhecer sobre a congregação cristã no Brasil, e eu até coloco aqui para vocês que uma boa parte da liderança evangélica vai considerar eles uma seita ou um movimento contraditório, tá? É bem possível que vocês já tenham escutado da congregação cristã no Brasil, uma seita, né? Assim, mas até para entender um pouquinho a história deles, tá? Porque o fundador, que ele é o Louis Francesconi, ele era de origem ítalo-americana, né? E ele, assim, ele tem uma história com o movimento pentecostal, ele era presbiteriano, e foi alcançado ali pelo avivamento pentecostal, e ele recebe orientação de Deus para vir para a América do Sul para plantar igreja, né? Então ele vem para cá, ele era da primeira igreja presbiteriana de Chicago. E aí onde entra, porque tanto a congregação cristã no Brasil como a Assembleia de Deus vão ser os primeiros trabalhos que chegam aqui, né? Com intervalo de tempo muito pequeno.
E elas têm características distintas, assim, na forma de liturgia, em diversos pontos de vista, né? E se a gente olhar, eles até tiveram, talvez, toda essa visão mais negativa da congregação cristã, ela seja fruto de um conflito que houve entre esses dois grupos. Até achei assim, muito interessante o conflito, porque a princípio eles trabalhavam juntos, tanto a congregação cristã como a Assembleia. E inclusive nós vamos ver um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, que é o Gunnar Wingren, ele ia na congregação cristã pregar. Era comum ir lá eles trocarem pastores, né, ir lá pregar. Mas parece que em uma dessas ocasiões, irmãos saíram da congregação cristã no Brasil e foram para a Assembleia de Deus. Isso criou um certo conflito entre eles, né? Criou uma certa rixa ali entre eles. Então, até hoje, isso é uma coisa que perdure muito, né? Então, você acabou tendo uma denominação que é a maior do Brasil, que é a Assembleia, que se desenvolveu com um certo conflito com a congregação cristã do Brasil. Então, por isso que, às vezes, há uma imagem negativa deles. Por outras razões também que nós vamos ver. Mas o que vai acontecer? Em março de 1910, você vai ter o Francescone, aqui no Brasil, né? Na Igreja Presbiteriana do Brás, em São Paulo. Né? Ele é presbiteriano, ele vem para cá e frequenta. Mas ele se desliga dela e vai se juntar com outros, Giacomo Lombardi, Pietro Toloni, e vai iniciar a chamada Congregazione Cristiana, em italiano, porque eles eram italianos, né? Eram de origem italiana. E aí as pessoas que fizeram parte desse grupo também eram, né, italianos. E lá, esse grupo deles você tinha batista, você tinha presbiteriano, metodista e até católico. Mas foi esse grupo pequeno que vai dar origem à primeira igreja pentecostal do Brasil. Eles já tinham ido em outros lugares da América do Sul, né, já tinha levado a palavra para a Argentina, inclusive, mas o lugar onde ela mais cresceu foi no Brasil, a princípio nesse eixo estado de São Paulo e Paraná, né, foi o lugar onde se desenvolveu, mas mais tarde se desenvolveu em todo o Brasil. Tá? Então essa é um pouquinho aqui da história da congregação cristã no Brasil. Ele é muito marcante no Brasil, nós vamos ver por alguns hábitos que eles têm, mas eles têm um padrão, tem um padrão de templo. É muito comum você viajar por vários lugares do Brasil, você vai ver uma igreja assim, cinza e branca, porque em todo lugar é cinza e branca, todo lugar é aquele mesmo estilo de templo, então eles seguem esse estilo. Esses aí são os fundadores, né, Luiz Francescone e a sua esposa, né? Fez um trabalho muito, muito bom no Brasil. Pode pôr impresso próximo aqui, e a gente pensar alguns pontos, né, deles, e até entender algumas coisas que os separam de outros evangélicos. Então, é uma das maiores denominações pentecostais do Brasil, de fato talvez seja a segunda maior, né? O crescimento deles assim é um crescimento contínuo que eles têm. Mas eles têm uma postura muito separatista, né, que acaba criando uma rejeição. Então, eles têm muito, digamos assim, na prática, talvez se você for ver os documentos deles, não, mas na prática, eles têm muito uma postura de que só neles tem a salvação, que eles são os verdadeiros crentes, ou até mesmo que são os melhores de todos. É uma postura que eles têm. E até assim uma coisa que no Brasil se brinca às vezes, né, que eles se chamam de primos, que os outros não são irmãos, são primos, né? Então eles têm uma postura assim. E essa postura deles acaba criando uma certa rejeição geral por parte de outros evangélicos. Agora, eu tenho amigos que são da congregação cristã, tenho alunos meus, inclusive na Inglaterra, que são da congregação cristã, e são pessoas que têm uma compreensão mais larga, né? Mas o fato é isso, vai encontrar. Eu já tive pessoas que eu preguei para eles, e por causa da família, eles foram para a congregação cristã e depois tentaram me levar para lá. É muito assim, é a postura deles, né? Eles até têm uma ideia assim,
de que se uma pessoa é salva, um dia Deus vai levar ela para a congregação cristã. Então, essa postura deles acaba gerando, às vezes, rejeição. Há as exceções entre eles, né? Mas você vai encontrar muito disso. E eles têm alguns costumes que não são comuns a outros evangélicos. Então, por exemplo, as mulheres usam véu, né? É uma coisa assim, mulher não ora sem véu, e até hoje o culto deles é separado, né? Uma ala de mulheres, uma ala de homens, que é mais uma questão cultural, em muitos lugares do mundo é assim, e algumas outras denominações também são assim, mas eles são bem separados, a mulher tem que usar véu. Ósculo santo, tanto homens como mulheres. Como no Brasil o costume de homem beijar homem foi sempre meio estranho, né? Então as pessoas estranhavam isso. E eles praticam isso, né? Os homens beijam os homens, as mulheres é o ósculo santo. Dízimo, né, algo que eles negam. A ceia deles é uma vez por ano, mas também tem outros lugares que é assim. Um ponto assim que serviu de muita controvérsia no Brasil é que eles têm uma permissão para eles é normal usar o álcool, né? Então tem casos que às vezes passa do limite e acaba causando escândalo, né? Outra coisa que é muito ruim, aí eu já digo assim que é um ponto negativo mesmo, eles criticam qualquer tipo de estudo das escrituras. Então eles falam assim que as escrituras não é para ser estudada, é para ser obedecida. Então eles têm uma deficiência de conhecimento bíblico muito grande. Eles têm uma postura anti-intelectual muito grande mesmo. Outros grupos também têm, tá? Outros grupos no Brasil pentecostais também tiveram, mas isso é algo muito forte neles. Inclusive assim, criticando quem estuda, criticando quem gasta tempo. Eles têm muito assim, tudo é pelo Espírito. Então, assim, algumas posturas deles acabam gerando controvérsias, né? E trazendo para o meio deles, talvez, algumas imaturidades que seriam corrigidas com o estudo da Bíblia, mas não é possível, né? Aí você tem no Brasil, que é muito forte em organizações apologéticas, e boa parte dessas organizações apologéticas acabam sempre tendo um estudo mostrando esses erros da congregação cristã do Brasil, né? Às vezes críticas assim muito fortes, talvez algumas incorretas, outras corretas, mas assim para a gente entender a posição dessa congregação cristã do Brasil, aqui no Brasil, né? Mas vamos lá, vamos agora para a próxima, né? Esse é um trabalho, gente, que realmente conhecer a história deles é muito especial, que é a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus chegou um pouquinho depois. Você vê assim que em março o Luiz Francesconi estava começando em São Paulo a Congregação Cristã do Brasil, e em 1910 estava chegando no Pará um navio trazendo aqueles que seriam os fundadores da Assembleia de Deus, esses dois homens que eram de origem sueca, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, né? Eles eram batistas de origem sueca, erradicados nos Estados Unidos, onde foram impactados com a experiência pentecostal. Sabe que assim, a Suécia foi talvez um dos países da Europa que mais abraçou a experiência pentecostal. Então eles foram lá para Azusa, né, Los Angeles, e levam isso para a Suécia. Então se desenvolve ali uma experiência pentecostal. Esses dois homens, eles também vão receber um chamado de Deus e uma ordem de Deus para vir para o Brasil. É interessante assim, né, que eles contam que eles recebem uma palavra profética de que Deus ia levá-los para o Pará. E eles eram homens que trabalhavam, eles eram de Chicago, e lá Chicago era uma cidade industrial, né, eles trabalhavam numa indústria, e eles eram homens simples também, eles não sabiam onde era o Pará, não sabiam o que era o Pará. Aí eles vão fazer uma pesquisa e descobrem que era um lugar do Brasil, e eles vêm para o Brasil. É preciso se entender que o movimento pentecostal, de uma maneira geral, ele nunca quis ser uma denominação, né? Então, muitos dos que participaram, eles queriam que fosse algo que viesse fortalecer a igreja como um todo, né? Viesse abençoar a igreja como um todo.
E esses homens, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles eram batistas, né? Eles eram batistas. Quando eles vêm para o Brasil, que eles chegam aqui, eles vão conhecer o pessoal da Igreja Batista e vão para lá. E eles se tornam membros dessa Igreja Batista. E começam a pregar nessa igreja e em outras igrejas. Na época tinha umas 4 igrejas lá em Belém e eles vão pregar ali. Só que o que acontece? Em algum momento começam a haver conflitos doutrinários entre eles e o pastor, né? E então vai haver um grupo de irmãos que participam dessa experiência pentecostal. Inclusive eles têm muito o registro histórico. Se você for para Belém aqui no Brasil, você vai encontrar muito, até a igreja lá até hoje, né, que eles fundaram, é uma igreja hoje, se eu não me engano, com 100 mil membros, né? E lá tem contando a história toda, inclusive da irmã Celina, que foi a primeira que teria sido batizada no Espírito Santo, e esses irmãos. E aí o que vai acontecer? Esses irmãos vão ser excluídos da igreja. Tem a ata da exclusão deles, eram 13 irmãos, e eles vão para a casa dessa irmã Celina, e ali eles começam as reuniões nessa casa, né? Vai ter muita luta. Vamos lembrar que o Brasil é um país católico, então você tem o conflito com a Igreja Católica. Eu, assim, conhecendo a história desses primórdios, você tinha até, era comum, eles faziam o culto deles, que eram normalmente cultos barulhentos, né? Brasileiro é barulhento, né? E eles eram aqueles cultos barulhentos, e o pessoal denunciava, os católicos denunciavam, eles eram presos, aí eles iam para, é muito assim bonito, eles iam para a delegacia, assim, a igreja inteira falando língua estranha, e ficava lá orando. Eles eram bem, né, avivados ali. E eles vão trabalhar, uma coisa assim muito interessante, o Daniel Berg vai trabalhar numa empresa, ali era um lugar bem desenvolvido nessa área industrial, né? E o Daniel Berg vai trabalhar ali, e o Gunnar Wingren vai aprender a língua portuguesa, porque eles não sabiam falar português. E à noite o Gunnar Wingren ensinava o Daniel Berg. Depois eles conseguem receber, né, junta dinheiro, conseguem comprar bíblias e começam a vender bíblias. Esse é o trabalho de colportagem, que eu já disse assim, que foi muito bom no Brasil. Então eles iam vendendo bíblia. E o Daniel Berg ainda ele comenta assim que havia muito interesse nas pessoas. E mesmo que naquela época só 20% da população era alfabetizada, ali onde eles estavam, que eles treinavam, porque todo mundo queria uma Bíblia. Que é aquilo que eu falei, as pessoas ouviam falar da Bíblia, o padre lia um trechinho, mas eles nunca viram. Então, quando viam a Bíblia, eles tinham um interesse muito grande. E ele conta que às vezes era comum, pessoas compravam a Bíblia para ele vendia a Bíblia, evangelizava, vendia outros livros evangélicos, e depois ele via essas pessoas no culto. Então, dessa forma, o evangelho foi se espalhando, depois começam a vir outras pessoas da Suécia e dos Estados Unidos para ajudar eles, e começa a se desenvolver, começa a crescer e se espalhar por todo o Brasil, né? A Assembleia de Deus começa a se espalhar. Na verdade, quando eles fundam a igreja, ali na casa da irmã Celina, em 18 de junho de 1911, chamava-se Missão da Fé Apostólica. Vê que eles não tinham nenhum nome assim de muita igreja, porque eles entendiam que eles eram uma missão, que tinha que pregar evangelho, né? E chamava Missão de Fé Apostólica. Só depois de alguns anos, 1918, janeiro de 1918, que vai se chamar Assembleia de Deus. Tinham 2 nomes propostos, mas o mais aceito foi Assembleia de Deus. Então, a partir de 1918, ganha este nome, e assim, o crescimento vai ser muito rápido, né? O desenvolvimento vai ser muito rápido. Eu penso assim que eles conseguiram captar bastante o coração do brasileiro, né? E conseguiram conquistar muita coisa. Também, olha, não é que a gente viu a congregação cristã, também esse Assembleia de Deus também sempre foi anti-intelectual, menos, né? Até talvez pela origem batista deles, eles tinham assim, uma ênfase muito grande no ensino,
isso nas escolas dominicais, tudo, então isso ajudou muito ele. A questão da congregação cristã é que eles tiveram uma rejeição muito grande ao estudo teológico, e isso dificultou mais. É até interessante, só que falando ainda um pouquinho da congregação, porque o Luiz Franciscone, ele não ficou no Brasil, ele fundou e ele viajava para outros lugares do mundo, também fazendo missões, abrindo igrejas, e depois voltava. Então ele não ficava direto na igreja. Então ficou uma liderança aqui que talvez assim, meio carente de um direcionamento, de alguma coisa, né? E o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles ficaram bastante tempo no Brasil. O Wingren morreu primeiro, né? Ele já tinha uma saúde um pouco delicada, mas o Daniel Berg viveu muitos anos, inclusive, e ele teve até na minha cidade, lá São Vicente, no litoral de São Paulo, ele esteve lá. Então foram esses dois assim que fizeram esse trabalho. Claro que não sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, mas eles foram assim os nomes que normalmente marcaram o movimento no Brasil. Ao contrário das igrejas históricas, isso aqui é uma coisa interessante, quando a gente fala igrejas históricas, nós estamos falando de presbiterianos, metodistas, batistas, né, que vão se estabelecer no sul do país, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. A Assembleia de Deus ela já começa lá em cima, ela já começa no Pará, que é na região norte, que não era uma região tão desenvolvida. Mas eles vão caminhando, descendo, né, e até chegar Rio de Janeiro, São Paulo e daí por diante. E tornou-se a maior denominação do país, tá? Com milhares de templos espalhados por todo o território nacional. O número de fiéis, em 2011 isso, gente, foi porque teve o censo, né, de 2010, em 2011, que era o centenário da denominação, acredita-se que eles tinham mais ou menos 300 milhões de pessoas, né? Então, muito grande. Talvez a gente possa dizer que não existe cidade no Brasil que não tenha uma Assembleia de Deus. Até tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, que no Brasil, para ser cidade, tem que ter um Banco Bradesco, uma Casa Pernambucana e uma Igreja Assembleia de Deus. Se não tiver, não é cidade ainda, né? Então, eles cresceram muito. Trabalhando com o movimento de evangelização do sertão nordestino, eu tive que fazer assim, um levantamento das cidades menos evangelizadas do sertão. E eu vou falar assim, tinha cidade que só tinha uma igreja, e essa uma igreja era a Assembleia de Deus, né? Porque o sertão nordestino assim, é uma área muito carente, né? Nós vamos ver assim, uma área muito carente de tudo, mas de evangelização também. E lá sempre vai ter uma Assembleia de Deus. Então foi um grupo assim, muito, muito impactante. Aqui está uma foto, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então essa é uma coisa muito, muito interessante. Eu achei na internet, eu salvei, eu tenho uma entrevista de rádio com o Daniel Berg ainda, né? Então é um negócio muito bom de ouvir, né? Ele contando aquele sotaque dele, misturando sueco, inglês e português, mas muito assim bonito ver ele falando e contando. O trabalho deles eram homens muito simples, mas fizeram um trabalho muito, muito bom, né? Então, só aqui alguns comentários. Eu já falei, né, que é a maior denominação do Brasil. Então, ela acaba tendo um respeito muito grande. Ela como toda denominação, né, ela tem os focos na visão dela, na maneira dela de ser, mas ela é aberta, ela é uma igreja mais aberta, não é como uma congregação. Então, assim, é muito comum no Brasil você ter algumas pessoas que promovem trabalhos envolvendo a igreja inteira. Então, a congregação é uma igreja fechada que não participa. A Assembleia de Deus já é uma igreja mais aberta que normalmente participa com as demais, né? E hoje, imagine com esse número de pessoas, ela é uma potência. Bom, para a gente entender, quando a gente fala assim que a Assembleia de Deus tem 3 milhões, não é que todas as Assembleias de Deus estão embaixo de uma liderança só. Na verdade, você tem diversas igrejas, Assembleia de Deus. Na verdade, você tem diversos grupos denominacionais como Assembleia de Deus. Então, por exemplo, é comum você ouvir assim, a Assembleia de Deus do Belém.
Essa do Belém é aquela que começa lá com o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Mas você fala assim, não, é do Madureira. O Madureira já é um outro grupo que surge no Rio de Janeiro, através de um líder brasileiro chamado Paulo Leivas Macalão, né? Em que ele também, a Assembleia de Deus Madureira é um ramo muito grande da Assembleia de Deus. Mas você tem diversos ramos da Assembleia de Deus, alguns muito grandes, alguns médios, alguns pequenos, né? Mas você tem ali. E esses diversos grupos da Assembleia de Deus, eles vão se reunir em convenções, né? Muitas vezes convenções locais. Por exemplo, tem um grupo que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. Então, essa convenção é só do Estado de São Paulo. Aí você vai ter outra convenção no Sul, outra convenção no Nordeste, vai ter várias convenções. Mas essas convenções todas estarão reunidas na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que hoje é presidida pelo pastor José Wellington, né? Então, esse seria o órgão máximo da representação no Brasil, é a CGA-DB, né? Então, essa é o órgão que reúne todos. Então, por exemplo, alguém pode começar um trabalho, ele vai dar o nome do trabalho dele, tipo Assembleia de Deus Filadélfia, mas ele vai se unir a uma convenção local que vai estar unida a essa convenção geral das Assembleias de Deus. Então, acaba dando essa unidade, né? Eles têm uma editora muito forte, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, que é uma das maiores editoras evangélicas do país, tá? Com foco assim, bastante pentecostal, né? Então, foi uma das primeiras e cresceu muito, produz a literatura deles e também traz outras literaturas de fora e até de outras linhas que não sejam pentecostais. Normalmente, eles são muito conservadores na teologia e nos costumes, tá? Então, é uma igreja conservadora, no sentido assim que não pende para uma teologia mais liberal. Eles creem na Bíblia como palavra de Deus, salvação pela graça, mediante a fé, só Jesus Cristo salva. Então, aquele foco assim conservador, e até mesmo nos costumes, embora até algo assim que eu vou comentar mais profundamente depois, porque esse evangelho vem para o Brasil, ele é um pouco legalista, então ele estabelece muitas regras, muitas igrejas foram muito cheias de normas, né? Hoje a Assembleia de Deus talvez seja menos, mas ainda nos costumes é conservadora, bastante conservadora, e você tem, claro que você tem as variedades de local para local, de denominação para denominação, grupo para grupo ali, você vai ter as suas variações, né? Normalmente a teologia deles é arminiana, porque eles têm uma herança muito forte de alguns grupos batistas que provavelmente eram arminianos, então é a teologia deles arminiana, embora também hoje dentro das Assembleias de Deus você tenha um debate muito forte isso, né? Reformados e arminianos, que no Brasil é comum, né? Então dentro da própria denominação você tem isso, e normalmente eles são dispensacionalistas, tá? Não é regra geral, mas se você pegar todo o material teológico deles, eles vão nessa área que crê nas dispensações, crê no milênio, né? Crê no abatimento da igreja. Normalmente a Assembleia de Deus vai para essa direção. Eu queria mencionar aqui uma última, não tanto pelo tamanho dela, mas para a vinda dela no Brasil, que é a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Eu tive o privilégio de pregar nos 60 anos deles. Fiz amizade com um dos líderes lá e conheci um pouco da história. E estive novamente no Nordeste lá, também estive com eles ministrando, foi muito bom. Que essa igreja, essa Missão Evangélica Pentecostal no Brasil, ela vai ser fundada por esse missionário americano, que é o Harland Graham, e também por um missionário canadense, que é o Harold Matson, né? Eles vão fundar essa igreja, essa denominação lá. Eles não era a intenção deles também estabelecer uma denominação, mas isso acaba por acontecer. Eu até posso dizer que esse é algo normal, né? Nem todo grupo ele tem um desejo, às vezes ele só quer servir melhor a Deus
e às vezes acaba se organizando e surge ali. Então aconteceu. Eles vão chegar em Manaus em 1939 e começa o trabalho em Manaus. Parece que em Manaus não cresceu muito, né? Depois eles vão para o Rio Grande do Norte, estado do Rio Grande do Norte, e lá cresce. Eles têm vários lugares do Brasil, eles têm igreja, deve ter algumas centenas no Brasil, e eles têm assim, uma ênfase muito boa no ensino, são muito dedicados ao ensino, né? E esse trabalho assim, é interessante. Ele não começa com ninguém de outra denominação, não é que as pessoas foram lá. Eles começaram a evangelizar, fizeram evangelismo, pessoas se converteram, discipularam essas pessoas, e a partir daí fizeram. Não tem tanta expressividade, né, como uma Assembleia de Deus ou uma congregação cristã no Brasil, mas eles são bem fortes em muitos lugares do Nordeste. Está aqui aí uma foto do Harlan Graham e sua esposa, e tive o privilégio de conhecer a filha deles, né? Onde estive lá, morava nos Estados Unidos, veio para o evento de 60 anos, e a igreja que eles têm lá, a igreja sede lá no bairro do Alecrim, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí nós vamos para uma outra igreja que teve um crescimento também significativo no Brasil, que embora venha um pouquinho mais tarde, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Tem esse nome um pouquinho diferente, não sei em outros lugares da América do Sul, né, se eles estão, mas a Igreja do Evangelho Quadrangular vai chegar aqui no Brasil em 1951. Então você vê que é um pouco mais para frente. E essa igreja ela foi fundada por uma mulher, né, muito assim distinto, uma mulher canadense que chamava Aimee Semple McPherson, né? Ela foi uma das grandes divulgadoras do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Assim, o nome da igreja tem esse nome assim diferente, porque ela vai se basear na visão do profeta Ezequiel, né, dos 4 rostos ali, dos 4 animais, e aí é algo muito forte assim, que eles falam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar, né? A gente olha assim o símbolo da Assembleia Olivetti assim, e tem os 4 ali, os 4 ares. O dela era muito forte nisso: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Então você vai ver muitas igrejas maiores, assim, quadrangular no Brasil, e eles têm os 4 símbolos deles relacionados com isso, né? Relacionados com isso. Quem vai implantar aqui a igreja quadrangular vai ser um ex-autor de filmes de faroeste, né, que era o Harold Williams. Então ele se converte, tem a experiência pentecostal e ele vem para o Brasil. Já tinha tido uma experiência como missionário na Bolívia durante 9 meses. E aí, depois de uma viagem longa, eles embarcam em Santos e depois vão para Poços de Caldas, em Minas. E ele gasta um tempo viajando pelo país para conhecer melhor. Isso ele estava ali com 33 anos, né? Então, eles vêm para cá e tem um certo desenvolvimento do trabalho deles. Bom, os 4 primeiros anos não vão ser muito produtivos, 2 anos em Poços de Caldas, 2 em São Paulo, no bairro de São João da Boa Vista. Ele vai fundar a Igreja Evangélica do Brasil, que o ensino era quadrangular. E aí o nome que eles usavam, que era esse nome aqui, Cruzada Nacional de Evangelização. Você ainda vai encontrar, às vezes, alguma pessoa que já pertence a essa denominação tempo, que ele vai dizer: de onde você é? Eu sou da Cruzada, né? Porque foi o nome que eles usaram muito tempo. Então eles fazem assim trabalhos era uma marca deles, acho que era uma marca assim do movimento pentecostal muito forte, que eram coisas assim, de impacto. Eles iam nas cidades e andavam com faixas na cidade, com versículos bíblicos e orando pela cidade, fazendo cultos de avivamento e chamando pessoas. Então esse foi o trabalho deles, né? Mas vai ser só em 1958 que a igreja muda de nome e passa a se chamar Igreja do Evangelho Quadrangular, como acontecia nos Estados Unidos. E a partir de então, eles vão ter um crescimento bem significativo, principalmente
em São Paulo e no Brasil, em São Paulo e no Paraná. Então eles vão ser fortes, eles vão ter em vários lugares do Brasil, né? Não só nesses dois, mas boa parte desse trabalho assim, você vai encontrar em São Paulo e Paraná a igreja do Evangelho Quadrangular. É assim interessante, né? A gente pega, eu circulo em várias igrejas e eu vou muito na quinta igreja quadrangular de Botucatu. E Botucatu é uma cidade de uns 200 mil habitantes, mais ou menos, e lá tem 8 igrejas quadrangulares, né? Então, tem lugar assim que vai crescendo, cidades que crescem mais, eles vão abrindo, primeira, segunda, terceira. Então, eles têm bastante lá, algumas muito grandes, algumas não tão grandes. Só essa imagem aqui para a gente ver, ali é uma imagem da Aimee McPherson, fundadora, que era uma revista falando sobre o trabalho dela, né? Que ela foi a primeira líder pentecostal a se tornar uma sensação nacional. Então ela era uma pessoa assim bem de impacto mesmo, né? Tem até filmes sobre ela, para vocês terem ideia, né? Alguns criticando, outros falando bem, mas aquele ali é um dos grandes templos que ela constrói, que chama o Templo Angelus, né? E era um lugar assim que tinha muito movimento de cura, pessoas iam lá para ser curadas, pessoas iam lá para ser saradas, então é um movimento muito forte nos Estados Unidos. Quando ela faleceu, a liderança que ela tinha constituído, eles continuaram o trabalho e o trabalho avançou muito aí pelo mundo, né? Aqui algumas coisas para a gente pensar da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eles vão fazer um forte trabalho de evangelização com tendas, né? Então era comum assim, eles vinham, montavam uma tenda e evangelizavam, chamavam o povo para culto de avivamento. Então, isso foi digamos assim, o evangelismo com tendas durante um tempo foi muito forte entre os evangélicos de uma maneira geral, entre os pentecostais de uma maneira particular e a quadrangular ainda mais, né? Então eles vêm para o Brasil e eles vão montando tenda. É um lugar, montava tenda, fazia aquele culto evangelístico, a partir dali já começava as igrejas. Eles foram para muitas cidades de São Paulo, se você pegar muitas cidades do estado de São Paulo, do interior, eles iam de lugar em lugar e iam montando as tendas e fazendo, e assim a igreja cresceu. Chega uma época que eles começam a reunir tantas pessoas nesse trabalho, e que o William ele precisava de uma tenda maior, ele vai para os Estados Unidos e traz uma tenda para 1.200 pessoas, né? Então imagina assim que era montar isso. Lá em São Paulo tem um bairro chamado Cambuci, e nesse bairro eles fizeram muito trabalho ali. Hoje é um bairro muito bem evangelizado, com diversas igrejas. E também assim, no Brasil, no geral, apesar de essa multiplicidade, as igrejas cooperavam entre si. Então era comum juntar não só eles, mas batistas, presbiterianos, metodistas, e fazer os trabalhos juntos, os trabalhos evangelísticos juntos. Então é uma coisa positiva, né? Um ponto que eles têm, né, que eles, diferente de outras denominações, eles já se preocuparam muito em preparar bíblica e teologicamente os obreiros. Então eles têm o Instituto Teológico, né, quadrangular, que é o ITQ, e ninguém na denominação ele vai ser separado para o ministério sem ter essa bagagem teológica. Eles são bem preparados e bem treinados, né? E uma outra coisa que é comum nas igrejas quadrangulares é que, pelo fato da fundadora ser uma mulher, você vai encontrar muitas vezes igrejas quadrangulares que são dirigidas por mulheres, né? Não é que é sempre assim. Então lá é comum você ter mulheres, é a líder da igreja, a pastora da igreja, e eu já conheci algumas que inclusive o marido dela era o auxiliar, né? Muita gente vai estranhar, aqui mesmo no Brasil, muita gente estranha e né, às vezes nem aceita, mas falando o que né? O fato é que lá você encontra às vezes essa liderança feminina, talvez pela própria fundação da igreja, né? Aí eu queria só terminar aqui falando um pouquinho dessa visão geral do pentecostalismo no
no Brasil, né? Para a gente ter pelo menos umas perspectivas. Não é muita coisa, mas só para a gente pensar um pouquinho. Sem dúvida nenhuma, gente, eles foram responsáveis pelo grande crescimento evangélico no país, principalmente entre as classes mais humildes. Que isso também foi uma característica muito forte do pentecostalismo e ainda é, né? Ele sempre foi muito para as classes mais humildes. Acho que em vários lugares do mundo, pelo menos acho que na maioria, seguiu nessa linha aí. Inclusive, tem uma frase de um historiador que ele fala assim, que a Igreja Católica escolheu os pobres, porque se voltaram muito para a teologia da libertação de escolher os pobres. E fala assim, mas os pobres escolheram os pentecostais, né? Então os pobres queriam ser pentecostais. E as igrejas pentecostais no Brasil, elas conseguiram fazer um trabalho muito bom. E a gente pode até dizer assim, olhando talvez numa perspectiva sociológica, gente, que a igreja evangélica em si, ela foi uma bênção para o Brasil, não só pela salvação em Cristo Jesus que ela traz, não só pela graça de Deus, e isso é algo eterno, mas pensa bem, de uma pessoa que crescia nessas igrejas, ele aprendia música, ele aprendia teatro, ele aprendia, às vezes, ler e escrever, ele aprendia coisas na escola dominical, ele aprende liderança, ele aprende a falar em público. Então, digamos assim, que muita gente desenvolveu a sua vida dentro desses aspectos. De pertencer a uma igreja, isso era uma coisa muito, muito dinâmica, muito forte. Então, foi algo assim muito, muito positivo, né? Para o Brasil, foi algo assim muito positivo mesmo. Às vezes você vai ter pessoas simples entrando na liderança. Quer ver uma coisa interessante aqui, já entrando nesse aspecto? Existe um livro chamado A Religião Mais Negra do Brasil. Aí, assim, no Brasil aqui você tem os cultos afros, né, que foram trazidos pelos escravos africanos para cá, mas a grande maioria da população negra e parda do Brasil não está nesses cultos, está nos movimentos pentecostais. Então, os movimentos pentecostais, eles foram muito abertos para a população negra e parda do Brasil. Isso tem muito a ver, gente, porque você sabe que o movimento pentecostal, lá nos Estados Unidos, em Azusa, começa com liderança negra. O William Seymour, ele foi o grande líder negro. E lá nos Estados Unidos, inclusive, tem uma coisa, porque igrejas de negros e brancos eram separadas. Eles eram separados lá. Quando tem o movimento pentecostal, eles se juntam. Então, durante muito tempo, você tinha o movimento pentecostal, que para nós aqui é a coisa mais normal do mundo, mas para eles não era. Para eles, imagine, gente, eu falo assim, né? Eu acho a coisa mais estranha do mundo, eu como brasileiro, uma igreja só para negro, uma só para branco. Para mim isso estava completamente errado, né? E o movimento pentecostal junto. E aqui no Brasil, como brasileiro, sempre foi de se misturar, de estar junto, de andar. Então, a população negra, em grande quantidade, entrou nas igrejas pentecostais e participa de forma ativa e de liderança e tudo mais nas igrejas do Brasil. No geral, nessa primeira fase, as igrejas brasileiras eram muito legalistas. O que eu quero dizer com legalista? Então, era muito assim de regras, né? Eles viam muito a santidade como uma série de regras que você coloca. E, às vezes, tiravam algumas coisas, talvez seja bom e natural, mas algumas coisas cediam ao natural, né? Por exemplo, a gente até brinca assim que tinha pastores que diziam que se você era crente, você não podia usar desodorante, né? Parece piada, mas eu lembro de um que ele dizia assim, que o pastor dizia que não podia usar nem papel higiênico, né? Esses negócios assim que não, com uma série de proibições que você tinha, mas sempre foi forte. Hoje talvez surja um pouco desse legalismo, mas ainda há um conservadorismo nos costumes. Sofreram muitas perseguições, não só por parte de católicos, tá? Mas também por denominações que rejeitavam esse mover, né? Então, acabava, às vezes, escrevendo contra, criticando, perseguindo, às vezes de uma forma não saudável, né? O movimento pentecostal do Brasil. Vamos lembrar que era um país fortemente católico, que era um país com a maioria ali no catolicismo, então não foi algo muito fácil
esse crescimento. Antes de nós orarmos, tem aqui alguns livros que vale a pena apontar. Eu separei esse aqui, Daniel Berg, Enviado por Deus. É um livro que conta um pouquinho da história da vida dele. O livro foi editado pelo filho dele, Davi Berg, e vai contar um pouquinho das experiências, né, do Daniel Berg. É muito edificante, né, muito abençoador, porque eles eram... Esse material biográfico do começo, assim, eles eram muito simples, então eles iam contando ali, eram testemunhos muito bonitos, testemunhos muito fortes do agir de Deus. Então, esse é um livro talvez um pouco difícil de achar, né? Até é uma versão usada, mas você tem ali o outro também, que já teve várias versões no Brasil, que é o Diário do Pioneiro, do Gunnar Wingren, que também é uma leitura muito boa. Era um diário que ele ia escrevendo, contando algumas experiências que ele tem. Tive a oportunidade de ler ambos. Confesso que é um livro assim, que me toca muito, porque é um livro simples, é um livro e vai falando de toda a abertura e o crescimento do Evangelho naqueles primeiros momentos ali, né? Então, aqui, né, uma parte da nossa história, aquele que começou há aproximadamente 100 anos atrás, deu muito fruto para a glória de Deus. Então, já o trabalho da Assembleia de Deus, não só no Brasil, muito grande, fora do Brasil também, é muito grande, algo que se espalha o mundo, algo que eu acho que se alinhou bem com o coração brasileiro e foi à frente. Então, eu queria orar, tem uma oração de Abacuque, né? Que ele fala, né? Aviva-nos, Senhor, né? Então eu gosto muito dessa oração, e que ele faz essa oração. Uma das traduções assim: faz hoje o que o Senhor fez no passado, né? Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra no meio dos anos, torna-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pai, nós queremos, Senhor, teu poder, nós queremos tua graça, nós queremos, Senhor, a tua capacidade, nós queremos aprender sobre o que outros fizeram, e queremos ansiar pelo mesmo poder, pela mesma graça, pela mesma força, pela mesma unção, pela mesma capacitação do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, estar em ti. Nos abençoa, Senhor, para que sejamos movidos, que o Senhor traga um novo mover sobre cada um de nós. Não só para nós crescermos, não só para nós aparecermos, mas para que o teu nome seja exaltado e o teu nome seja glorificado. Teu filho disse que o Consolador viria para glorificá-lo. Ó Deus, então nós oramos que o Espírito Santo em nossa vida glorifique a Jesus. Que o Espírito Santo em nós glorifique a Jesus. Amém. 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 The recording has stopped. Então vamos lá, alguma perguntas, comentários? O senhor falou This meeting is being recorded. Dessas outras pentecostais. Eu estava com dúvida da igreja Deus e Amor. Então, a Deus e Amor vai ser o outro grupo que a gente acho que vai tratar, acho que amanhã ou semana que vem? Acho que amanhã. Porque são igrejas nativas, né? Então, assim, a Assembleia, a Quadrangular, a Congregação, vem pessoas de fora e fundam. Então, agora, próximo amanhã, a gente vai tratar aqueles grupos que nascem no Brasil e que crescem no Brasil, né? Aí a gente entra na Deus e Amor. En Latinoamérica sí hay muchas iglesias cuadrangulares. Tem bastante? Eu não sei assim um trabalho. Sei que eles são muito... eles fazem bons trabalhos missionários e evangelísticos, né? Eu tenho assim amizade com alguns. Tem um pastor em Botucatu, muito amigo meu. E assim, ele vai me falando, a gente vai conversando, né? Vai aprendendo um pouquinho de como eu trabalho. Então, eles estão muito fortes também no Brasil e fora, né? Quem mais? Alguém? Alguma coisa? Um comentário? ¿La cuadrangular tiene base pentecostal? Tem. A Quadrangular, ela é do movimento pentecostal clássico. A gente pode dizer, talvez a gente precise de um novo
avivamento aí. Algumas igrejas que se chama pentecostal, você vai, não é igual, né? Mas a igreja quadrangular bem pentecostal. Inclusive tem uma história assim, tem um livro muito bom que chama O Povo Mais Feliz da Terra, que ele conta a fundação de uma organização chamada ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E aí ele conta a seguinte história, que a Aimee McPherson, ela vai pregar num lugar, e lá tem um pastor, né, que é formado em teologia, e aí ele fala assim, eu vou lá porque eu quero ver as besteiras que essa mulher fala. Então ele leva um caderninho, vou anotar as besteiras que essa mulher fala. E aí eles dizem que com meia hora que ele estava escutando ela pregar, ele já tinha jogado o bloco de nota por outro, caneta por outro, estava ajoelhado falando língua estranha. Então, assim, que era a Aimee McPherson na época. Então, assim, eles foram muito fortes. E mesmo que hoje nem sempre tem uma ênfase em cura, como eles tiveram em outras épocas, mas eles foram bem fortes nisso no Brasil, né? Não sei se na Bolívia tem, Bolívia e Peru tem quadrangular, tem. No he escuchado en Perú cuadrangular, ¿No? pero en Chile sí he escuchado. En Chile, En Chile sí. Chile tiene, en cada calle tiene una iglesia, pero dan vueltas, ¿no? O sea, salen de la iglesia, ellos sienten, que la gran mayoría de chilenos que he conocido, conocen la palabra, o han tenido algún tío, familia o abuelo, pero cuando llegan al Señor, ellos, o muchos de ellos piensan que pueden ser pastores. Y a veces un poquito que sea, pero sí, hay la cuadrangular, ahí conocí la cuadrangular. En Chile. Sí, no fui exactamente, Não em Peru. pero en Perú, Não. no. Às vezes tem, mas não é muito, né? Não é muito, é pouca às vezes. Né? Assembleia de Deus tem. Sí, Assembleia la Asamblea de Dios es una de las más grandes en el Perú, por no decir que la más grande. Bem fortes nisso. Então vamos lá, que mais temos? Mais perguntas? Algum comentário? Não sei se eles têm. The recording has stopped. Pode pegar. Vai dar intervalo, não? Posso